Olá! Hoje no mundo político, o Brasil é apontado como o país que mais sofreu retrocesso democrático no mundo. O estudo é da Organização Internacional IDEA, sediada em Estocolmo. A instituição, que acompanha 160 países, identifica no relatório de 2021 uma tendência de recuo democrático global, que inclui pela primeira vez os Estados Unidos. Eu converso sobre esse assunto com o professor de Direito da UFMG, Emílio Peluso Meyer, que é autor do livro Erosão Constitucional no Brasil. Olá, Emílio, tudo bem? Muito obrigada por atender o Mundo Político. Olá, Vivian, tudo bem? Muito obrigado novamente pelo convite, estamos sempre à disposição aí com vocês. Emílio, esse relatório, ele parece ir ao encontro do seu trabalho e da análise de diversos especialistas, estudiosos, sobre essa tendência de retrocesso democrático no país. Você identifica tem essa identificação? Tem sim, Vivian. Na verdade, até por outras formas de identificação da perda de qualidade da democracia, né? A IDEA é uma entre várias outras instituições que tem recentemente identificado e apontado que há uma queda considerável na qualidade da democracia brasileira, não só a partir do governo Bolsonaro, mas pelo menos a gente poderia apontar desde 2014, 2015, alguns até vão marcar a partir do ano de 2013. Então, tanto o The Economist Unit, quanto o VIDEM, quanto o próprio IDEA, agora recentemente, vão detectar que há diversas questões que são centrais para a definição do que seria uma democracia funcional, que passam a ser atingidas por um processo que é um processo incremental, às vezes é um processo um pouco mais lento no decorrer do tempo, mas que é um processo que promove, sim, danos que às vezes podem ser danos bastante difíceis de serem revertidos. O que o IDEA fez, na verdade, foi ser mais um pouco abrangente, porque ele incluiu o ano de 2000, vários fatores e fatos que aconteceram no ano de 2021, que vão ajudar a cooperar nesse diagnóstico, que é um diagnóstico muito ruim, né? Nós sabemos que temos no governo federal, não só o presidente da República, mas diversas outras autoridades pouco preocupadas com a garantia de liberdades civis, pouco preocupadas com o respeito ao próprio processo democrático, a instituições democráticas, e aí o que o relatório do IDEA fez foi consolidar um pouco disso, já abrangendo esse ano de 2021, que foi um ano em que a gente teve, pelo menos, de uma maneira muito mais clara, muito mais aberta, né, a colocação por parte do presidente da República de uma posição contra as instituições e contra o próprio respeito às decisões judiciais, como ele o fez no 7 de setembro. É curioso que o relatório menciona exatamente isso, né, aquela frase do presidente num discurso no 7 de setembro, dizendo que ele não cumpriria mais decisões do Supremo Tribunal Federal. Justamente. Agora, o estudo, ele destaca, entre outras coisas, isso que você mencionou, esse discurso, mas ele destaca um conjunto, né, de motivos do recuo. Ele fala em gestão da pandemia, fala em escândalos de corrupção, em protestos antidemocráticos e ameaças às instituições democráticas, né, que está ligada aí a essa fala do Bolsonaro. Você reconhece esse elenco, não é? Acha que é por aí mesmo? É esse conjunto ou está faltando alguma coisa? Como é que você enxerga essa justificativa do relatório? A justificativa, eu acho ela bem interessante, ela cobre bem o que aconteceu durante o período da pandemia, mas há outros fatores que a gente poderia colocar. Só fazendo alguns comentários sobre os pontos que foram apontados no relatório, foram indicados no relatório, melhor dizendo. Acho que em relação à condução da pandemia de Covid-19, há um entrelaçamento muito interessante e importante entre perda da qualidade democrática, entre retrocesso democrático e condução da pandemia. E isso nos coloca, às vezes, num certo paralelo interessante em termos de direito comparado. Isso acontece, por exemplo, se a gente comparar os casos de Brasil, Estados Unidos, El Salvador ou Hungria. Em todos esses casos, e às vezes por formas também muito diferentes, a condução da pandemia levou a que
os populistas de ocasião conseguissem explorar justamente esse ataque ao regime democrático. No caso brasileiro, o que a gente pode perceber, e aí isso está aliado também ao fator de corrupção indicado no relatório, é que a CPI da pandemia no Congresso Nacional foi capaz de identificar, sim, uma série de arranjos que pareciam interessantes para certos setores da indústria farmacêutica que lucrariam com a difusão e a propagação e a venda de remédios sem atestada eficácia contra a Covid-19 e até discutidos no âmbito internacional de uma forma muito severa, né? Em relação à condução da pandemia em outros fatores, no caso brasileiro, o que a gente percebe é que a própria posição do presidente da República de tratar a pandemia como algo que deveria ser trabalhado no sentido de uma ampla e não só induzida, mas até intencional exposição ao vírus, ela veio de mãos dadas com a sua intenção de, a todo tempo, congregar pessoas, juntar pessoas, se colocar contra o distanciamento social para poder protestar justamente contra as instituições do sistema constitucional brasileiro, contra o STF, contra o Congresso Nacional. E se a gente olha isso numa perspectiva mais ampla, né, mais globalizada, o que a gente vai verificar é uma repetição de algumas dessas atitudes. Na verdade, talvez um pouco do comportamento do presidente brasileiro siga um pouco do comportamento do ex-presidente norte-americano Donald Trump. Acho que o presidente Trump foi até um pouco menos no que ele conseguiria fazer. Ele recua, a não ser não é? Ele recua, e depois no ele dado acaba momento. recuando, toma uma posição muito radical em relação ao resultado das eleições e a sua chancela pelo colégio eleitoral, né, quando a gente tem aquele episódio do início, né, de janeiro de 2021, que a gente vai perceber mais claramente ali um ataque próximo, né, que se aquilo pudesse se consolidar, inclusive num próprio golpe, eu acho que isso não desagradaria Donald Trump. E no caso brasileiro tem algo próximo em relação a isso. Se a gente pega o caso húngaro, que é o caso de um primeiro-ministro que é muito admirado pelo presidente Bolsonaro, né, que é o primeiro-ministro Viktor Orbán, a gente tem uma condução mais hábil da degradação da democracia e utilizando a Covid-19 como um subterfúgio interessante, porque a gente vai ver no relatório do IDEA também a Hungria sendo trabalhada já há mais de 10 anos, ou há quase 10 anos pelo menos, como uma democracia numa situação ruim, não numa democracia plena, outros relatórios trabalhando como um regime híbrido já, ou seja, algo próximo que fica ali entre o autoritarismo e a democracia. E no caso do Orbán, o que ele fez foi tentar concentrar cada vez mais poderes, principalmente no início da pandemia, não é? Então, uma posição diferente. No caso de El Salvador, por exemplo, o Bukele vai adotar uma posição de ataque às instituições judiciais, porque ele consegue uma maioria satisfatória no parlamento, e aí ele começa, então, a desmantelar as instituições judiciais que poderiam proteger o sistema democrático. Ele passa a ocupar com simpatizantes seus e desmantelar e desfazer, por exemplo, o painel constitucional da Suprema Corte, trazendo danos aí muito severos ao sistema constitucional de El Salvador. E aí, só para complementar, desculpa, Vivian, acho que no caso brasileiro, um fator que aparece um pouco timidamente ali no início do governo, no início da pandemia no governo Orbán, é uma militarização da política. Ela também aconteceu em relação à repreensão, ou ao que o próprio Orbán chama de uma guerra contra a pandemia no início, então, da Covid-19 naquele país. No caso brasileiro, né, essa militarização ela vem independentemente da pandemia e ela é também muito prejudicial à saúde da democracia brasileira, né? Então, a gente já passa, a última vez acho que a gente conversou aqui, a gente já estava lá com números próximos de 6 mil militares do governo Bolsonaro, hoje a gente deve estar com mais do que isso, né, um número até superior, e isso tem problemas graves para o processo democrático brasileiro e, inclusive, para o próximo presidente da República, que vai precisar lidar com esse problema quando ele assumir. A cooptação do judiciário é uma característica que pode ser elencada aí na perda, no declínio da democracia, a cooptação feita pelo executivo dentro das... enfim, nós temos o caso da Venezuela, que é um clássico nisso, e parece que também, se não me engano, a Hungria, não é? Que o judiciário é manejado pelo executivo até pela escolha
de nomes que vão compor e tal. Então, isso está elencado porque, nesse momento, há uma discussão exatamente sobre isso, né? Um temor de que Bolsonaro, enfim, coloque nomes ali que sejam para atender exclusivamente a sua maneira de ver, não é? A realidade e o governo e, enfim, o país. Há toda uma literatura dedicada a discutir como que os autocratas aprendem com experiências estrangeiras, ou seja, como que eles comungam certas lições e entendem que aquelas lições podem ser aplicadas também nos seus próprios países. Mais até do que o exemplo venezuelano, o exemplo húngaro e polonês, ele tem sido citado repetidamente pela literatura e tem sido mencionado também por até ontem no parlamento da Comunidade Europeia. Isso foi dito e colocado muito às claras numa votação de uma recomendação contra o Tribunal Constitucional polonês, que agora tem rechaçado, inclusive, a precedência em casos muito importantes do direito europeu, né, e da Comunidade Europeia, e da União Europeia, melhor dizendo, sobre aquele país, algo que já era consolidado, né, e isso se dá justamente com uma captura do judiciário, né. O Viktor Orbán e o Fidesz foram muito competentes em fazer isso desde o início do regime lá em 2010, e quando houve a adoção de uma nova Constituição em 2011, isso se tornou muito mais fácil, muito mais simples, uma captura geral, então, do Poder Judiciário, a criação de um conselho, algo semelhante a um Conselho Nacional de Justiça que passa a fiscalizar o Judiciário e a reprimir juízes que atuavam contra aquilo que o regime buscava. E, no caso polonês, essa busca também, essa captura também se consolidou, se efetivou, inclusive com uma participação muito clara do Tribunal Constitucional em tentar apoiar o próprio regime do PiS, que é o partido dominante, no caso polonês. Nos Estados Unidos, o Donald Trump também não ficou infenso a essas lições, ele tenta fazer esse tipo de computação, principalmente em relação ao judiciário de segunda e primeira instância, por assim dizer, né? As cortes federais, então, passam a ser integradas por diversos juízes muito mais próximos do governo Trump, sem os requisitos de qualidade que normalmente são exigidos dos juízes norte-americanos, e o Senado acaba sabatinando isso também no caso norte-americano. O Trump tem nomeações importantes para a Suprema Corte, mas apesar da Suprema Corte ser uma Suprema Corte mais conservadora, é difícil de dizer que ela seria uma Suprema Corte hoje que tenha sido capturada pelo trumpismo. No caso brasileiro, a gente teve uma nomeação e uma indicação que tem sido agora protelada reiteradamente pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o Davi Alcolumbre. A indicação do André Mendonça é por ele protelada justamente sob o argumento de que é uma indicação que não seria salutar ao Supremo Tribunal Federal e criaria ali as chances, né, na verdade, de uma a formação de maioria que atenda ao presidente, mas acho que a tentativa de ataque mais clara, né, é a que tem sido perpetrada pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a deputada Bia Kicis, que conseguiu fazer aprovar nessa semana uma proposta de emenda na comissão apenas, né, ela ainda vai a plenário. Arthur Lira está dizendo que não há maioria para que isso seja aprovado no plenário, mas ela já está indo para ser discutida, não é? Ela deve ser discutida mais à frente, e essa emenda constitucional revoga parte da emenda da Bengala, que havia estabelecido, então, que no serviço público em geral a aposentadoria se daria aos 75 anos. Né? Então, altera-se isso em relação aos ministros do Supremo para reduzir para 70 anos e conseguir, portanto, 2 nomeações ainda nesse mandato atual do presidente Jair Bolsonaro, o que é uma tentativa clara de contributo no sentido polonês ou húngaro. Essa questão aí, mais uma vez, é alvo de casuísmo, porque quando passou de 70 para 75, também foi para atender interesses, né? Foi para impedir que a presidente Dilma, à época, fizesse nomeações. Agora é para facilitar, não é? Nomeações, substituições, que são do interesse do executivo. Isso é muito pedagógico, porque mostra para nós que a gente tem que estar atento aos requisitos que são colocados para o Estado de Direito ou para a democracia constitucional, seja nos períodos de normalidade ou seja nos períodos em que haja
a gente tem um maior número de ataques ao próprio processo democrático. Então, lá naquele momento, isso já havia sido discutido. Olha, pode ser que no futuro a gente tenha uma repetição dessa mesma tentativa num contexto muito pior até do que o contexto em que se estava discutindo a indicação de novos ministros pela ex-presidente Dilma. E o que iria acontecer naquele momento? Era tão somente a observância daquilo que era ditado constitucionalmente. Então, uma alteração naquele momento, ela era de fato, como você colocou, Vivian, casuística. E aí ela cria um precedente grave que agora pode ser, que volta a ser discutido. Eu acredito que sem a possibilidade de que haja de fato aprovação no plenário da Câmara e mesmo no Senado Federal, né? Mas é um tipo de atividade que acaba colocando em prática algum tipo de crítica, de ataque ao judiciário, que não seria exatamente o que se deveria esperar. Lembremos que o judiciário brasileiro, no período de 2014 até 2018, ele deu contribuições muito importantes para o processo de erosão democrática que a gente vem vivendo, né? Mas acho que de 2019 em diante, pelo menos o Supremo Tribunal Federal tem sido muito reativo, muito assertivo em diversas decisões contra aquilo que o presidente da República defende ou algumas maiorias, né, de ocasião específicas do Congresso Nacional acabam defendendo também. Então, eu acho que é importante que as instituições agora sejam preservadas, né? Você diria que o orçamento secreto ignorar a lei de acesso à informação, como muitas vezes a gente tem visto, são elementos para os quais o brasileiro tem que estar atento também e evidencia essa questão da erosão? Com certeza, são dados gravíssimos. Esses são dados que devem ser considerados e levados na devida conta para se pensar qual é a importância da transparência e qual que é a importância, não só na aplicação de recursos públicos, mas qual que é a importância de nós termos uma sociedade que consiga atuar de forma vigilante sobre as diversas instituições. E quando a gente está falando do processo legislativo, né, e do exercício de funções que cabem ao Poder Legislativo, essas questões têm que parecer ou têm que ser estabelecidas como obrigatórias, né? A gente não deveria estar discutindo aqui se a gente tem direito de saber ou não como que uma emenda parlamentar está sendo aplicada, ou como que a presidência da Câmara dos Deputados gerencia a aplicação de emendas parlamentares, ou os relatores atuam para poder para poder alterar o orçamento, né, e destinar verbas segundo os interesses específicos daqueles que venham a beneficiar ou não as decisões do governo federal. Ou seja, eu acho que falta aqui, como, por exemplo, no escândalo dos anões do orçamento, né, falta uma transparência que é muito básica, que é muito rudimentar para que a gente possa falar num processo democrático amplo, né? Quando nós discutimos conceitos muito rudimentares mesmo sobre o que significa democracia, talvez a gente deva lembrar de 3 pontos essenciais, né? Respeito ao Estado de Direito, né? A ocorrência de eleições periódicas e o respeito à liberdade civis. O ataque à liberdade civis ele tem acontecido de uma maneira recorrente no Brasil, basta pensar na forma como críticos do governo foram perseguidos, inclusive pelo indicado pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, né, que ocupava a Advocacia Geral da União e o próprio Ministério da Justiça, né, e mais isso na função de ministro da Justiça. Se a gente parar para pensar na ocorrência de eleições periódicas, é claro que elas, né, estão ocorrendo, mas os diuturnos e reiterados ataques às urnas eletrônicas provam que talvez as coisas não estejam funcionando da forma como deveriam. E se a gente acrescenta aí também a própria ideia de Estado de Direito e o desrespeito à transparência do processo democrático, a gente tem também aí a democracia como um todo sendo abalada, né? Como eu disse no início, o governo do Bolsonaro é citado pela organização IDEA como a maior responsável pelo declínio democrático no Brasil. Um segundo mandato de Jair Bolsonaro tem potencial para acelerar esse declínio? Como é que você enxerga? Analistas consideram uma verdadeira ameaça, porque isso é um processo. O que a gente vai perceber, na verdade, é que
sempre que há um segundo mandato, e isso é uma coisa que aparece na literatura da ciência política de uma maneira reiterada, não é? Uma reeleição de um autocrata, uma reeleição de um presidente que tem um perfil claramente autoritário, ela é quase que uma chancela pela população daquilo que, em termos de violações, já aconteceu num primeiro mandato, né? O grande teste que a gente sabe que existe para a saúde da democracia e para mesmo o resultado, né, de um determinado mandato eletivo é o teste das urnas, né? E se as urnas chancelam novamente, então, aquilo que aconteceu num período de 4 anos, o que nós temos é que há um reforço dos motivos, das justificativas e das próprias ocasiões nas quais poderia acontecer uma violação ou mais violações ao próprio sistema democrático e ao Estado de Direito. Então, a gente tem que ver, de fato, com muito temor, uma possível reeleição do presidente Jair Bolsonaro no Brasil, que é um presidente que declaradamente tem um perfil autoritário, um perfil de ataque às instituições. Só em termos do que a gente já vinha discutindo aqui, a gente já pode imaginar o número de oportunidades que ele teria para poder nomear ministros do Supremo, ainda que a própria PEC da deputada Bia Kicis não viesse a ser aprovada, né? Em mais 4 anos, a gente já tem, então, novas oportunidades de indicações do Supremo. Temos que lembrar que nós vamos ter indicações também, algumas delas, não todas, que vão estar compreendidas no raio de atuação do presidente, inclusive no Tribunal Regional Federal, que vem a ser criado aqui em Minas Gerais, ainda que se diga, olha, não, mas nós temos juízes que vão ser promovidos. A gente tem que lembrar que nós temos também juízes e desembargadores bolsonaristas, né? Então, a captura pode acontecer também por outros meios, como, por exemplo, aconteceu em primeira e segunda instância no caso do governo Trump nos Estados Unidos. Então, eu acho que se há um motivo para o eleitor não votar novamente, aqueles que votaram, né, não votar novamente no presidente atual, é o de se preocupar com a saúde da democracia num eventual segundo mandato, que pode ser, de fato, catastrófico. Uhum. Agora, nós estamos falando de declínio democrático dentro da própria democracia, com os instrumentos, com as instituições e os instrumentos que são próprios da democracia, não é? Que é uma discussão de que é a perda da democracia dentro dela mesma, não é? Como é que elas morrem? Elas morrem, isso é em título, inclusive, de um livro, não é? Como é que elas morrem com seus próprios instrumentos. Aí eu queria só contar aqui para quem está acompanhando e não viu esse relatório. Esse relatório da Internacional IDEA, ele diz o seguinte, que além do Brasil, a lista das democracias em retrocesso desse ano também inclui Índia, Filipinas, Polônia e Hungria, como você já mencionou, e Eslovênia. E diz que 1/4 da população mundial vive agora em democracias em retrocesso. Eu queria que, primeiro, que você dissesse qual que é a sua interpretação desse movimento que é aparentemente global, não é? E como você relaciona com o avanço da ultradireita no mundo, não é? Existe de fato uma orquestração? Em que medida? Eu sei que são 3 perguntas, mas vamos lá, vamos tentar começar da primeira, não é? Por quê? As pessoas estão escolhendo abrir mão da democracia? Eu acho que assim, a gente tem que pensar muito no que significa o escolher aí, né? O que significa o escolher numa sociedade digital, né? Numa sociedade que hoje é toda atingida, que é toda, que vamos colocar, numa dimensão quase que vertical, ela é inserida numa plataforma ou em diversas plataformas digitais, numa era digital. Tomar uma decisão sobre o que seja politicamente correto, ou aquilo que nós preferimos em termos políticos, melhor dizendo, né, pode ser uma coisa bastante difícil. As pessoas, às vezes, podem achar que elas estão sendo animadas pelos motivos corretos, quando, na verdade, elas estão sendo apenas conduzidas por decisões que são muito pouco refletidas, ou por questões que são muito pouco refletidas por elas mesmas. Então, acho que, assim, primeiro, há, sim, uma certa facilidade na comunhão das lições que um autocrata pode
trazer para outro, né? Então, basta a gente pensar no papel que o Steve Bannon tem em relação ao bolsonarismo no Brasil, em relação à própria família Bolsonaro, a sua proximidade com a família Bolsonaro. Mas o Steve Bannon não está ali como um ator por acaso. O Steve Bannon esteve ligado durante muito tempo à Cambridge Analytica, que era uma das empresas que conseguiu, de uma forma muito sofisticada, obter e atuar sobre perfis de pessoas que, por exemplo, eram indecisas nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, nas eleições presidenciais. Esse tipo de processo ele ainda acaba acontecendo. Quando você tem 60% mais ou menos do eleitorado, no caso americano, se alimentando em termos de notícias políticas do próprio Facebook, né, é muito fácil perceber qual o tipo de consequência que vai aparecer lá no final, né? Eu não estou dando uma desculpa para o fato de que as pessoas possam pretender ou preferir regimes autoritários ou possam preferir a ultradireita, mas eu acho que tem um processo que a gente precisa entender como um processo que é mais complexo na forma como se toma uma decisão, na forma como se vota, como se chega às próprias urnas. O movimento ele é global, então, nesses termos, porque é mais fácil hoje você dissipar, você levar informações, você levar fake news em um nível global, né? E se você não consegue definir algum grau de responsabilização para as próprias plataformas digitais, esse tipo de controle não vai acontecer. No caso brasileiro, houve uma coisa interessante nas eleições de 2020, foi uma certa reação do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com o envolvimento de plataformas como o WhatsApp, como o Facebook, tentando trazer novas ferramentas para evitar que isso volte a ser uma das questões centrais. Ao final, há também um fator que é preciso considerar, que é o fato de que nós temos, sim, percentuais relevantes dentro de cada democracia no mundo todo que são propensos ao autoritarismo ou, no mínimo, não se preocupam que a democracia esteja o regime atual. Então, se você associa essas duas coisas, fica fácil de você perceber essa certa, não aceitação, né, mas uma onda de da ultradireita ou de regimes autoritários no mundo como um todo e a perda da preferência pela democracia. Só para a gente encerrar rapidamente, o Chile está lá no segundo turno, partiu para o segundo turno de uma forma complicada, não é? Você tem um candidato de extrema-direita e um candidato de extrema-esquerda na disputa, que juntos não correspondem correspondem a menos de 50% dos votos. Quer dizer, eles chegaram porque diluiu-se, perdeu a centro-esquerda, perdeu a direita de Piñera. Enfim, é um cenário complicado no Chile e que tem chance da extrema-direita chegar ao poder. Se chegar, nós podemos dizer que a América Latina está caminhando, que tem um avanço da extrema-direita na América Latina, e pode representar isso, um resultado desse no Chile? Só para a gente encerrar nossa conversa, que eu sei que você está com tempo curto, então nós precisamos ser objetivos. Eu acho que o que acaba acontecendo, na verdade, é que a gente vive num mundo de mudanças muito drásticas em períodos muito curtos. E essa aceleração toda, ela está explicada e está ligada ao que eu vinha dizendo antes. Eu acho que há um papel central das plataformas digitais nisso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o caminho do Chile era um caminho muito mais propenso a uma certa abertura, a uma ideia de um certo progresso em termos políticos, né, de se deixar para trás o conservadorismo político que vinha prevalecendo durante o governo Piñera e que prevaleceu, talvez, aí, pelo menos em termos econômicos, com o neoliberalismo, no caso chileno, durante longo tempo. E, rapidamente, isso se diluiu por conta do próprio processo constituinte atravessado pelo Chile. Eu acho que o que acaba acontecendo é que as pessoas olham para o processo constituinte e tendem a ver as dificuldades, as questões que são trazidas em termos do processo, os debates que lá acontecem, como sendo geradores de algum tipo de insegurança. E aí, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão tentar ou manter o processo como está, que é quem vai apoiar, por exemplo, o Boric nesse segundo turno, ou tentar voltar, às vezes até antes mesmo do próprio Piñera, né, num candidato que é saudosista do próprio Pinochet. Por conta dessa questão de achar que talvez a segurança seja o ponto central e não tanto a discussão sobre um caminho todo a ser definido por meio de uma nova
Constituição. Mas eu acho que isso vai acontecer repetidamente. A gente tem na Argentina o Fernandes, e aí a gente vai perceber que na América Latina as oscilações vão acontecer, sim, de uma maneira às vezes muito rápida, difícil de ser mensurada, percebida até pelos próprios analistas políticos. Emílio, foi um prazer falar com você novamente. Muito obrigada pela participação no Mundo Político. Prazer é todo meu, Vivian. Obrigado, fico sempre à disposição. Eu conversei com o professor de Direito da UFMG, Emílio Meyer, que falou sobre o estudo da Organização Internacional IDEA, que mostra o Brasil no topo da lista dos países que sofreram retrocesso democrático. Eu me despeço aqui, obrigada pela companhia e até o próximo programa.